Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre geometria analítica, um assunto que é visto no final do ensino médio e que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça para a gente. Não pelo fato de ser difícil, mas, na minha opinião, acho que é pelo fato de a gente ter pouco contato com esse conteúdo durante a vida escolar. Para você ter uma ideia, geometria plana, por exemplo, a gente começa a ver desde criança e estuda até o final do ensino médio. Mas geometria analítica a gente começa a ver normalmente no terceiro ano do ensino médio. Então, naturalmente, é pouco tempo, né, para pegar mais intimidade com o conteúdo. E aí, normalmente, o pessoal tem dificuldade nesse tópico. Ele não é um tópico mais difícil que outro. Eu acredito apenas que é por esse motivo, de a gente ter menos contato durante a vida escolar. Então, meio que a gente nunca ouviu falar sobre um assunto e tem ali alguns meses apenas para poder desenvolver um domínio grande sobre ele. Mas se você se dedicar direitinho, você vai ver que é um assunto como qualquer outro. Na verdade, muitas ferramentas a gente já tem desde sempre e é só saber aplicar da forma correta. Então, essa vai ser uma aula de uma série de aulas sobre geometria analítica. Vou fazer daquele jeitinho de aulas curtas para que você vá dominando cada um dos tópicos aos poucos e poder ficar com mais intimidade com o conteúdo, tá bom? Primeira parte que a gente vai entender é que a geometria analítica, na verdade, é a geometria plana que a gente conhece, que fala de ponto, reta, triângulo, quadrado, círculo, plano. Só que agora os elementos, os objetos, são todos endereçados. Nada mais é solto. Quando eu falo assim, uma reta. Na geometria plana você passa uma linha assim, isso aqui é uma reta. Mas na geometria analítica você tem que falar qual é a inclinação dessa reta, ela passa por onde, ela está onde. Uma circunferência, você vai um círculo assim, beleza, está pronto. Mas na geometria analítica tem que ser assim. Qual é o tamanho da circunferência e onde está o centro? Cada coisa tem seu endereço agora. Então, basicamente, é a geometria plana com coordenadas. Esse é o nosso terreno. A gente vai trabalhar aqui. Tudo é no plano cartesiano. Nada mais é solto, tem que dar um endereço de cada coisa. O plano cartesiano a gente conhece bem. Por quê? Porque estuda em função, estuda em trigonometria. Então, já é um conteúdo que a gente tem certa intimidade. Então, não tem muita novidade sobre o plano cartesiano. Aqui, naturalmente, temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Eu vou detalhar algumas coisas, porque é super importante não confundir, né? Então, por exemplo, tem um ponto aqui no primeiro quadrante, a gente sabe que as duas coordenadas são necessariamente positivas. Então, aqui é positivo, aqui também. Se um ponto, por exemplo, está no segundo quadrante, a gente sabe que o valor da abscissa, tá? Não pode confundir abscissa x ordenada y. Se um ponto está no terceiro quadrante, ambas as coordenadas são negativas. E se um ponto está no quarto quadrante, por exemplo aqui, o valor de x é positivo e o de y é negativo. Bom, além disso, tem alguns detalhes que eu vou falar agora e outros que eu vou falando ao longo das aulas. Mas uma coisa super importante. E quando o ponto está em cima do eixo x ou em cima do eixo y, ou até mesmo na origem. A origem é o ponto mais importante, porque a partir da origem você parte para todas as direções, né? Então a origem, quando falar em analítica da origem, vamos lembrar que é o ponto 00. Um detalhe importante é, se o ponto estiver em cima do eixo, por exemplo, se o ponto estiver em cima do eixo x, como é que eu escrevo isso? Por exemplo, esse ponto A aqui, como ele está em cima do eixo x, qualquer ponto em cima do eixo x, o y é zero, tá? Então, se você vir uma questão, um ponto sobre o eixo das abscissas, já coloca assim. É do tipo A e zero. Um ponto sobre o eixo das ordenadas, por exemplo, B. Então já põe assim, 0 e B. Nesse caso, inclusive, a ordenada vai ser negativa, tá? Não esquece, abscissa x, ordenada y. Não confunda com coordenada. Coordenada pode ser x ou y. Agora, ordenada é y e abscissa é x, tá? Só para a gente se situar direitinho. Então, aqui a gente está bem orientado, digamos assim. A gente já sabe como representar
os pontos. Depois eu vou falar mais como é que um ponto está em cima da reta y igual a x, mas aí é um papo um pouquinho mais para frente. O que eu quero falar basicamente nessa aula é sobre a distância entre dois pontos, que é muito comum, né? Quando dois pontos não estão em cima do eixo x nem em cima do eixo y, né? Eles estão, digamos assim, de maneira inclinada. Porque se estiver na horizontal, se eles estiverem na horizontal, é só subtrair, é bem simples. Então, vou dar um exemplo aqui em cima para ficar mais fácil. Imagina que aqui o x é 3 e esse outro ponto C, o x é 8. Então, como os dois estão em cima do eixo x, é natural você olhar aqui, ó, que essa distância é 5. É fácil, 8 menos 3. Isso aí a gente faz. A gente está, vamos supor, na estrada, numa BR, e eu estou no quilômetro 18 e tem uma pessoa no quilômetro 40. Qual é a distância entre a gente? 40 menos 18, 22. E assim por diante. Agora, no caso, quando os pontos estão assim, digamos, inclinados, quando eles estão assim, como é que a gente calcula a distância? Então aí você pode olhar e dizer, vamos fechar um triângulo e usar o teorema de Pitágoras. Está certíssimo, pode usar isso, com certeza. Só que nem toda questão você vai parar para fazer um desenho, porque às vezes vem só as coordenadas. Então você pode colocar diretamente na fórmula e fazer a conta. Só que a fórmula é exatamente isso que você está pensando. É o teorema de Pitágoras, tá? Então, basicamente, para a gente calcular essa distância aqui, inclusive a gente chama normalmente assim, ó, dA, B significa a distância entre os pontos A e B, tá? É só anotação. Mas a ideia é justamente essa, que eu tenho certeza que passou pela sua cabeça. Para calcular isso aqui, a gente pensa como se fosse uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, realmente, não tem, digamos, não tem uma ideia nova. É a ideia que a gente já conhece. Só que eu vou colocar como se fosse uma fórmula, tá? Mas lembra que é basicamente o teorema de Pitágoras. Esse cateto aqui vale YB menos YA. Esse cateto aqui vale XB menos XA. É sempre final menos inicial. E aí você tem a medida, tá? Para calcular a distância, eu vou usar o que eu falei agora, o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim. Distância de A para B ao quadrado igual xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E aí você pode meio que sistematizar como se fosse uma fórmula. Mas não é uma fórmula nova, não. xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Um detalhe, se os pontos não tiverem A e B, como é que você sabe quem é o B, quem é o A, quem é o primeiro, quem é o segundo? Nesse caso, não tem importância, porque você vai subtrair e elevar ao quadrado. E aí, quando você eleva ao quadrado, o resultado já é obrigatoriamente maior ou igual a zero. Então, não tem problema fazer o segundo menos o primeiro ao quadrado ou o primeiro menos o segundo. Não tem problema, porque a gente vai elevar ao quadrado. Então, fica bem à vontade. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Se você quiser meio que arrumar uma maneira para pensar fácil, que fórmula complicada. Pensa assim, ó, variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado, soma e tira a raiz. Basicamente é isso, beleza? Variação é a diferença. Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado, somou e tira a raiz. Eu vou fazer um exemplo aqui da nossa apostila, tá? Essa apostila aqui, número 4, mas o material dessa aula, os exemplos dessa aula, estão no PDF que está no link da descrição desse vídeo, tá bom? É um link do Google Drive, você pode acessar ao material com isso aí. Ou, se você tiver com a apostila em casa, é a apostila número 4. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, bem rápido, para a gente entender como é que funciona a aplicação dessa fórmula. Mas, como eu disse, não tem mistério. Então, ficaria o seguinte. Na apostila é a página 63. Então, eu vou chamar aqui de exemplo número 1, da página 63.
no material em PDF, né? É logo na primeira página. Bom, aqui tem os pontos A, 3 e 8, o ponto B, 11 e 3, e o ponto C, menos 8 e menos 2. Então, são esses 3 pontos. Menos 11 e 3, 3 e 8, menos 8 e menos 2. Aqui é para provar que esses 3 pontos são vértices de um triângulo isósceles. Bom, se você tem 3 pontos quaisquer, se você ligar esses 3 pontos, vai dar um triângulo, a menos que eles estejam alinhados, tá? Agora, provar que isso aqui é um triângulo isósceles, lembrando que um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados de mesma medida, dois lados iguais, tá? Então, vamos calcular a distância entre dois pontos para ver quanto mede o lado. Vou fazer exatamente isso aqui, que a gente acabou de aprender. Qual vai ser o lado AB, depois eu vou calcular o lado AC, depois eu vou calcular o lado BC. Então, é um exemplo para a gente testar a fórmula e nunca mais precisar lembrar ou ter dificuldade em usar essa fórmula. É bem simples. Então, eu vou fazer aqui tudo ao mesmo tempo para mostrar para vocês que é bem tranquilo. Então, variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado, somou, tira a raiz, não esquece. Então, bora lá, A e B. Variação de x, tanto faz a ordem, tá? Então, vou fazer assim, menos 11 menos 3 ao quadrado. Variação de y, 8 menos 3 ao quadrado. Somou e tirou a raiz. Mesma coisa aqui. A e C. A e C. 3, variação. 3 menos menos 8. Então, vou colocar aqui de propósito para a gente se ligar que vai ficar negativo. 8 menos menos 2. Também tudo certo. E agora, B e C. 11 menos... Desculpa, menos 11 menos menos 8. E 3 menos menos 2. Então, basicamente, foi essa conta que a gente fez. Vamos lá. Quanto vai ficar o lado primeiro AB? Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui. 11 com 3 dá 14, né? Menos 14 ao quadrado é mais 196. 196. 8 menos 3, 5 ao quadrado, 25. Agora o outro lado. AC. Vamos ver quanto é que ficou. Aqui, 3 menos com menos dá mais. Fica 11 ao quadrado, 121. E 8 com 2 dá 10. 10 ao quadrado, 100. Agora aqui, BC. Menos 11 menos menos 8. Aqui fica mais. Vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. E aqui, 3 menos menos 2 vai dar mais, né? Então, fica 5 ao quadrado, 25. 25 com 9, 34. Um lado é raiz de 34. Aqui vai ficar 221, raiz de 221. E aqui também 221. Então, está provado que tem dois lados iguais, então esse triângulo é necessariamente isósceles. Eu fiz isso aqui, já perceberam, né? É a geometria das continhas. Mas a vantagem é que, de um modo geral, não são grandes raciocínios de geometria analítica. Normalmente as ideias são mais tranquilas, são mais elementares. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês como sugestão é a seguinte: não esquece as propriedades de geometria plana, porque isso aqui é geometria plana, só que com coordenadas. Então, aquelas coisas de triângulo, mediana, área, baricentro, altura, tudo isso a gente usa na geometria analítica, só que agora com as coordenadas. Mas se você lembrar bem das propriedades da geometria plana, não vai ter dificuldade nesse tópico, tá bom? Vou fazer aqui mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de distância entre dois pontos, que é uma parte inicial. O exemplo é o seguinte. É o segundo exemplo. A página é a página seguinte, 64.
Se você estiver olhando só o material em PDF, é a segunda página, tá? Determinar o ponto do eixo dos x equidistante de 6, 11 e 4 e menos 3. Olha só, existe um ponto, agora que a gente tem que entender. Eu não vou nem desenhar o plano cartesiano todo, eu vou desenhar só algo assim. Existe um ponto do eixo dos x que está à mesma distância desses dois pontos. Quais são esses dois pontos? Deixa eu conferir. 6 e 11 e 4 e menos 3. Então, olha só. Vou botar aqui, por exemplo, 4 e menos 3 aqui embaixo. E vamos supor 6 e 11 aqui assim. E esse é o ponto que eu estou querendo. Só que leia com atenção a pergunta. É um ponto do eixo dos x. O que é que significa um ponto do eixo de x? Em cima do eixo do x. E eu falei agora há pouco que quando um ponto estivesse em cima do eixo do x, o que acontece? Exatamente, o y é zero. E dizer que um ponto é equidistante, dizer que essas distâncias aqui são exatamente iguais. Beleza? Isso aqui que eu estou fazendo é um esboço, eu não fiz o desenho no plano cartesiano para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa fazer o desenho. A gente pode fazer a conta só de maneira algébrica mesmo, sem visualizar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar esses dois pontos aqui de A e B, e eu vou falar que a distância de A para P é a mesma distância de B para P, já que esse ponto é equidistante dos outros dois, beleza? Como é que eu vou montar essa equação? Usando a fórmula da distância entre dois pontos, beleza? Vamos lá. Distância entre o ponto P e o ponto A vai ficar raiz quadrada, usando a mesma ideia, variação do x ao quadrado, A menos 4 ao quadrado, variação de y ao quadrado, 0 menos menos 3 ao quadrado, igual, mesma coisa, variação do x ao quadrado, variação do y ao quadrado. E aí a gente vai ter que fazer essa continha. Coisa boa é, tem uma raiz quadrada de um lado, tem uma raiz quadrada do outro. Eu posso elevar os dois lados ao quadrado e some com essa raiz, beleza? Desaparece. Então vamos fazer isso. Eleva os dois lados ao quadrado e a raiz vai sumir. Vai sobrar a menos 4 ao quadrado e aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai ficar a menos 6 ao quadrado. Deixa eu tirar aqui. E 11 ao quadrado, que é 121. Então, temos uma equação. Vou desenvolver essa conta e vamos lá. Não esquece, tá? Produto notável. Quadrado do primeiro, olha para cá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 8, mais o quadrado do segundo, 16. Continua, mais 9. Mesma coisa aqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Continua. Bom, deu uma equação, mas não vai dar uma equação do segundo grau, tá? Olha, cortou aqui o A2 com A2. Então, notícia boa, não vai dar uma equação do segundo grau. Continuando nossa conta, menos 8A ao quadrado, e aqui tem menos 12A. Desculpa, menos 8A sem quadrado. Vou passar esse menos 12A para lá. Vai passar somando, fica mais 12A menos 8A. Vai ficar 4A. E aqui as continhas. Ó. 16 mais 9 dá 25. Passa para a direita, menos 25. Beleza? Menos 25. Aí tem o 36 aqui. 36 menos 25 dá 11. 11 com mais 121, 132. E aí, o que é que eu vou fazer? Dividir 132 por 4. Vai dar 33, né? Dividido por 2 é 66, dividido por 2
33. Então, consegui descobrir que ponto é esse. O ponto P é o ponto 33 e 0. Ele realmente está à mesma distância, tanto do ponto 6, 11, quanto do ponto 4 e menos 3. Beleza? Isso que eu comecei a fazer com vocês foi entender como se calcula a distância entre dois pontos, tá? A menor distância, né, em linha reta, sem fazer uma curva, sem arrodeios, diretamente. Aí a gente usa essa fórmula, tá bom? Fica ligado que tem muita coisa pela frente ainda, tá? Até a próxima.